Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos começando aqui mais um Contragolpe Cotidiano e hoje o tema vai ser um pouco polêmico, hoje vai ser um pouco delicado, porque hoje nós vamos mostrar algumas coisas que estão acontecendo dentro das igrejas, né? E vamos tentar também colocar de uma vez por todas que muitas vezes as pessoas que possuem valores e princípios e estão fora da igreja seguindo-os tem muito mais respeito e responsabilidade do que as pessoas que supostamente estariam dentro das igrejas, ok? Hoje o episódio, então, é o sacrilégio dos hereges. Então, produção, solta a vinheta. Ai, Aspira, mas lá vem você com esses termos difíceis. Não, calma, que a gente vai explicar certinho aqui o que significa cada palavra. Fiquem tranquilos. Então, primeiro vamos para a definição do que seria sacrilégio. Sacrilégio é a profanação de lugares, objetos e de pessoas que apresentam caráter sagrado, ok? E o que seria herege? Herege é um indivíduo que questiona certas crenças estabelecidas por uma determinada religião e constrói uma nova realidade para si. Entendeu agora, gafanhoto? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Bom, estando um pouquinho mais claro as palavras que definem o episódio de hoje, nós podemos perceber que, atualmente, algo de errado não está certo no âmbito religioso. Pois ou as pessoas estão usando a igreja para atender suas aspirações pessoais, como fama, no caso da Priscila Alcântara, ou também estão usando a igreja como uma redenção fajuta para um passado degenerado, como no caso da Andressa Urach, ou mesmo como uma blindagem ética e moral para falar e ou fazer as maiores idiotices possíveis, tanto como no caso da Simária, tanto como no caso da MC Pipoquinha. Eu ouvi há um tempo atrás de uma pessoa que estudava a Bíblia de que quando as coisas mundanas advirem de dentro das igrejas, será o início do fim. Bom, eu não sei se estamos no início, mas que daqui para frente é só para trás, nisso a gente concorda. Pleno acordo. Se vocês lembrarem, em episódios anteriores eu já fiz algumas citações de como a situação está preocupante dentro das igrejas, em vários aspectos. Entretanto, eu encontrei duas análises que exemplificam alguns desses desvirtuamentos que estão acontecendo, principalmente pelo fato de algumas mulheres que se dizem cristãs, mas estão apresentando comportamentos bem similares às mulheres que não seguem a mesma fé, e usam rótulos de curiãs apenas para tentar arrebatar varões desavisados. É muito cristão da sua parte. Sem mais enrolação, vou trazer para vocês a primeira análise, que é do Junior Masters, do canal Submundo Intelectual. Então, antes de mais nada, um abraço aí para o Júnior. Que ele vai pegar uma frase, né? Na verdade, acho que é uma citação, onde uma das pastoras de uma igreja está apontando, né? Está falando sobre a vestimenta que as mulheres estão começando a usar para ir nos cultos, né? E que supostamente elas estão deixando de tentar buscar a atenção de Deus e procurando a atenção masculina. Isso dentro de um ambiente onde ambos, tanto homens e mulheres, deveriam estar mais preocupados em procurar coisas divinas, procurar coisas que advêm de Deus, procurar elevar a sua espiritualidade. Mas parece que algumas mulheres estão caindo, né, ou estão tendo práticas exatamente como as mulheres que seriam consideradas mulheres seculares, né, de fora da igreja, algumas, não todas, obviamente, alguns tipos de comportamento, não só em questão de vestimenta, mas também como questão de exibição, questão de aparecimento mais sensual em redes sociais e tudo mais, e o Júnior vai trazer isso muito bem nessa análise que tem a parte inicial falada pela pastora e depois, no final, tem o encerramento da Pietra Bertolazzi, que também a gente conhece bem aqui. Tá bom? Então, sem demora, vamos para a primeira análise. Produção, solta a braba. Agora virou uma moda de calça skinny para ir na igreja que eu nunca vi igual. E a mulher veste uma calça skinny que mal ela consegue colocar, porque ela quase se mata para se enfiar dentro da calça. Como se isso não bastasse, ela me bota um escarpão.
com salto desse tamanho, por quê? O salto faz o que com o bumbum? Levanta. Empina. Mas aí ela não tem a preocupação de vestir um camisão, um blusão, um coletão. Pode usar calça skinny? Pode. Mas cadê o equilíbrio? Justo, largo. Largo, justo. O equilíbrio é isso. Só que o ambiente de culto é um ambiente que exige reverência. O mínimo que você tem que ter é vergonha na cara. É o mínimo. É o mínimo. É reverência. Gente, santidade sem a qual ninguém verá ao Senhor. Viralizou essa semana a história da pastora do capô de Fusca. Nada mais, nada menos do que uma mulher, que ela faz, no caso, vídeos, né? Ela promove um conteúdo na internet e ela estava palestrando aí, ou ela estava dentro de um culto, de uma igreja, e ela falava sobre mulheres de Deus que usam roupas decotadas. Sim, ela chegou a falar que elas usam roupas onde marcam demais, usam, enfim, decotes, e isso atrapalha, no caso, a oração, atrapalha as pessoas que estão lá por Deus, e que isso aí, na verdade, era uma forma de você desvirtuar a alma de uma pessoa. Só que ela fala isso de uma forma muito, sabe assim, enfática. Ela usa realmente esse termo do capô de Fusca. E aí, isso me lembra aquele fator antigo de que algumas mulheres, elas vão para as igrejas, elas vão para as religiões, para que elas possam receber atenção, para que elas possam serem escolhidas por alguns homens. E aí tem muito homem lá que vai olhar para aquela mulher, vai achar uma mulher muito bonita, muito atraente, mas é óbvio que não é o jeito certo de você expressar a sua feminilidade. Porque a feminilidade tem a ver também com um certo cuidado, tem a ver com uma certa doçura, uma, sabe, modéstia, inclusive. Então, para uma mulher dentro da igreja tá falando sobre capô de Fusca, mulheres que usam roupas muito decotadas, como ela mesma falou no vídeo que você viu aí, é porque o negócio tá muito pesado, né? O negócio deve tá uma epidemia, sabe? Todo mundo deve olhar lá, sabe, pra roupa da fulana, da ciclana, deve achar isso, a ponto de uma mulher ter que falar assim, ó, peraí, gente, a roupa de ir pra igreja não é a roupa que você sai pra ir pro rolê, não é verdade? E aí, você tem esse outro vídeo dela onde ela deixa isso bem claro. O capô de Fusca e o decote são as duas maiores fontes de excitação para o homem. Calça skinny não foi feita para você usar sem a terceira peça ou com uma peça mais alongada, porque ela vai marcar o capô de Fusca. Será que é isso que você quer? Que qualquer homem da rua fique imaginando o seu capô de Fusca? Porque você está revelando o maior nível de intimidade teu. Você precisa aprender. Sua intimidade não pode ser evidenciada. Isso mexe com a cabeça de qualquer homem. E eu creio que, como cristã, você não quer isso. Não é para querer isso. Só que as solteiras, às vezes, ela fala, se eu não me vestir mais ou menos parecido com as meninas da minha faixa etária, eu não vou arrumar ninguém. E aí elas começam a cometer alguns excessos, como a legging, como a calça skinny, né? Marcando um pouquinho mais. Por quê? Porque eu tô perdendo ali na concorrência, mas fica tranquilo, porque o que é teu tá guardado. Você vai querer atrair traste? Aquilo que você comunica atrai. O que você quer atrair? Você quer atrair traste? Um cara que só quer pensar na sua sexualidade, mais nada? Porque é isso que vai acontecer. Continuando com essa análise, eu quero falar para vocês o seguinte, essa história do capô de Fusca, de mulheres usando roupas muito chamativas em ambientes religiosos, em ambientes cristãos, isso sempre aconteceu, isso sempre existiu. Algumas usavam roupas curtas, né, o decote, etc. Agora elas usam roupas que marcam e elas querem se sentir, sabe, ultra elegantes ao mesmo tempo, só que elas esquecem do fator modéstia, elas esquecem do fator de que elas ali não são o centro das atenções. Quem é o centro da atenção? Jesus. É justamente o que? A mensagem, é a palavra que está sendo dita. Esse daí é o ambiente onde você deve passar desapercebida, tá? Você que tá aí hoje, você deve andar assim, sabe, produzida, coloca uma boa roupa, vai, sabe, elegante pro ambiente, mas não queira chamar a atenção, principalmente pelo seu corpo. Então uma pessoa que usa roupas dessa forma, tá com a cabeça totalmente invertida, porque o ambiente religioso deve ser um ambiente justamente de, sabe, de conexão com o sagrado, de oração, não deve ser um ambiente onde você tem que usar a sua roupa para chamar a atenção. Principalmente a atenção masculina, né? Porque, vamos lá, você tem lá vários caras na igreja, e aí, é sempre desse jeito, velho, sempre tem. Chega a menininha nova lá, chega, na verdade não tão menininha assim, né? Porque, pô, se ela tá chegando lá, de repente, ninguém nunca conhece, é porque ela não é tão nova assim. Então ela chegou lá, botou uma roupa, ela tá atrás do famoso varão apetitoso, sabe? É o varão apetitoso. Vigia, cara, vigia, presta atenção.
Essas meninas aí, recém-convertidas, usando esse tipo de estratégia, elas sabem que lá elas vão encontrar o famoso homem perfeito. Qual que é o homem perfeito? É o homem que ele é provedor, é o homem que ele é fiel e é o homem que ele tem intenção de formar família. Porque o cara que tá na igreja, ele ainda assim tem a ideia de que, olha, é família, casamento, altar, entendeu? É esse o ideal dele. Ele tem essa vontade. E elas sabem disso. Elas sabem que lá elas vão ter mais opções de encontrar esse cara sério, né? Ela cansou de moleques. E aí ela chega, só que ela quer usar de algum subterfúgio para chamar atenção. Até porque ela tem que chegar e já chamar atenção, já tem que ser olhada, tem que ser vista, tal. Ela quer chegar chegando. O que ela faz? Bota essas roupas curtas, bota essas roupas chamativas. E aí, parabéns para a pastora. Parabéns, pastora do Capô de Fusca. Tá bom? Parabéns. Era necessário fazer um vídeo, era necessário ter que fazer palestra sobre que roupa você não deve usar, que não tá certo mostrar o capô de fusca dentro do culto. Não era necessário, entendeu? Mas se fez necessário, dado ao nível de degradação, ao nível de corrupção do imaginário das pessoas. Sim, tem gente que muitas vezes não diferencia uma coisa da outra. Entendeu? Aí a pessoa provavelmente está usando essa roupa de capô de fusca, essa roupa decotada dentro do ambiente religioso, é a pessoa que até outro tempo atrás estava no famoso mundo, né? Era no mundo, estava vivendo e agora achou que, enfim, agora chegou a hora da gente, sabe, se reconectar, sabe, e voltar para Deus, etc. Mas não abandonou tanto assim o mundo. Então não é uma conversão genuína. Preste atenção nisso, não é uma conversão genuína. Tanto que a própria Pietra Bertolazzi já falou a respeito disso. Inclusive ela tem um corte muito bom que ela fala sobre essa questão aí, né? Do famoso, o cara que é um material de relacionamento, né? O husband, né? O homem para ser o marido. Eu diria que a se encaixa no que você diz que é da quinta onda. A quinta onda. Pra mim é meio que isso, assim, a menina que se diz conservadora, que se paga ali de filhinha de papai, nananã, chega na balada, ou pior, que é aquela que ela identifica um cara, que como dizem por aí, é husband material, ela fala, esse cara aqui é pra casar, e ela vai, faz bagunça com vários outros caras, tipo, nada a ver, e pra esse cara ela fala, não, eu sou conservadora. A gente chama isso de carrossel. E quem se ferra é o cara que é o husband material. E tem bastante também. É o beta Isso tem provedor. bastante também. Esse cara é muitas vezes visto como o cara ideal. E os outros, ela tem lá um lance para bagunçar, entendeu? Para bagunçar. Então, novamente falando, vigie, cara. Preste atenção no que você está realmente fazendo. E os caras da igreja precisam acordar. Precisam acordar. E eu acho que está acordando. Tem muita gente falando sobre isso já, tem muita gente comentando a respeito disso. Eu acho que vale a pena a gente falar sim sobre esses caras do meio religioso. São caras que precisam estar a todo momento cientes do que está realmente em jogo nos relacionamentos, para que eles não caiam nas armadilhas, não comprem gato por lebre. Tem muita gente precisando de ajuda, precisam aprender a lidar com tudo isso. Então esse fica meu recado aqui. Parabéns à mulher do Capô de Fusca. Não era necessário, mas se fez necessário. Se fez necessário falar sobre isso, tá bom? Então assim, e tome cuidado, entendeu? Uma mulher que usa do seu corpo para chamar atenção no ambiente onde ela deveria passar desapercebida, ela tá justamente no ambiente errado, filha. Você quer usar seu corpo para chamar atenção? Vai pro baile funk. Deixa as igrejas em paz. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Pois é, né? Que coisa! Então até agora as igrejas estão sendo alvos de comportamentos promíscuos. Quem diria, né? E antes que alguma desavisada venha aqui, ai, mas você só fala das mulheres, como se não tivesse homem que não presta que vai lá. Concordo, mas de novo, aqui a gente está passando uma perspectiva mais masculina, mas sim, também existem homens que não prestam que estão dentro da igreja. E é justamente por isso que aqui a gente está hoje para falar isso. Quando a pessoa entra da porta da igreja para dentro, não significa que ela deixou o caráter dela do lado de fora. Não, significa que, ao menos ali, ela deveria estar procurando elevar a sua espiritualidade. Deveria estar, sei lá, procurando perdão pelos seus erros, né? Deveria estar procurando respostas de uma maneira diferente, onde que, às vezes, as questões materiais não conseguem responder. A racionalidade, a emoção, tudo mais, não consegue dar uma resposta satisfatória ou mesmo inspiradora. E sim, existem homens que também têm comportamentos completamente condenáveis, né, e que não são adequados também dentro da igreja, mas
como sempre, é aquela coisa, não podemos ver única e exclusivamente o homem como o vilão da história. Sim, existem muitos homens fazendo coisas que não prestam, mas também do outro lado, existe também as nossas queridas curiãs que estão se comportando como praticamente mulheres do mundo, certo? E gostam, ao mesmo tempo, de manter o rótulo de que não, eu sou cristã, veja bem, eu estudo a Bíblia, plá, plá, plá. Beleza, mas eu acho que o famoso estudo da Bíblia nesse caso tá sendo meio aquele que estudo freestyle, né? Até porque, assim, você tá lá para buscar a Deus ou você tá lá para chamar atenção para si mesma, né? Porque é o que a gente já cansou de estressar aqui sobre narcisismo, sobre ego, né? Que também tá envolto nessa parte, ou seja, nem num lugar que, exatamente como o Júnior falou, a atenção deveria ser voltada para outro ser, né? Para outro intuito, você consegue deixar de querer chamar atenção, ou seja, literalmente o mundo tem que girar ao seu redor, né? Ao seu entorno. Outra coisa, um dos valores que se diz da mulher cristã, como o Júnior também fez questão de lembrar, não seria a modéstia? Não seria a humildade? Então aonde está aí, minhas queridas conservadias? Porque, na verdade, esse foi uma das coisas que eu tomo a liberdade de complementar do Júnior, né? Isso, na verdade, não é carrossel, isso, na verdade, é o termo conservadia, que foi um termo muito usado na comunidade dos MGTOWs e que agora também está nos Red Pills, né? Que são aquelas mulheres que se comportam como camaleoas, né? Elas gostam de ter as experiências do mundo, mas depois entram na igreja como uma espécie de zerar a quilometragem ou para supostamente se redimir de pecados que ela ainda continua fazendo, né? Por baixo dos panos. Então, como é que funciona isso? Não é mesmo? E outra coisa, se vocês notarem na frase aí da pastora que ela fala, né, de questão de decote, na própria questão do capô de Fusca, então essa é mais uma evidência de que a mulher sabe exatamente o efeito que as roupas causam no sexo oposto. E é mais uma das mentiras que os homens têm que estar atento quando, sei lá, a sua namorada ou alguma mulher que você convive, sua esposa, diz: não, eu só estou vestindo para me sentir bem. Mentira. Isso é mentira. Existe vestimenta e vestimenta, certo? Você não vai para o trabalho onde é um ambiente profissional, o homem não pode ir de bermuda e de chinelo, certo? Geralmente é um ambiente onde você vai vestido ou, dependendo do grau de seriedade e de importância social, ou mesmo esporte fino, alguma coisa assim. E a mesma coisa vale para as mulheres, elas geralmente vão com uma roupa um pouco mais também social, né? Ou uma roupa um pouco mais assim, mais elegante, mas ao mesmo tempo que seja de uma forma mais séria, vamos dizer assim, uma postura mais de questão de comportamento profissional. E parece, né, que não, gosta de se fingir como se fosse a coitadinha. Não, mas que não sei o que não tem problema. Olha, minha cara, seguinte, se nessa altura do campeonato, ainda mais principalmente as mulheres, que acompanham muito mais tendências de moda, de geralmente homens geralmente não são muito preocupados com isso, mas tem que vir uma pastora, ou mesmo o Júnior, ou mesmo eu, ou mesmo outra pessoa, explicar a diferença entre elegância e vulgaridade, modéstia e sensualidade, entre qual que é a vestimenta adequada para um lugar e qual que é a vestimenta adequada para outro, é porque realmente, além de vocês, dessas mulheres, né, que gostam de se passar por camaleoas, vocês também estão sofrendo uma espécie de lavagem cerebral, né, sendo contaminadas pelo feminismo que vocês supostamente tanto dizem que são contra, mas que continuam aplicando as mesmas práticas que a galera da Beautiful People e do Mais Amor, por Favor adora. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Continuando, a segunda análise que eu trago para vocês também é do Júnior, do canal Submundo Intelectual. Entretanto, nesse corte ele tá no Redcast, que, se eu não me engano, é um podcast administrado tanto por ele quanto pelo Miguel Moreira, do canal Atitude Alpha. Então, um abraço para o Miguel também. E nesse recorte específico, eles estão entrevistando o Silas, que é um incel, onde por ele já ter um certo convívio com a comunidade cristã quando ele era mais novo e tudo mais, ele vai explicar pra gente exatamente como funciona a dinâmica dentro das igrejas, tanto na questão de como as mulheres se comportam, né, quanto do que tipo de homem elas estão buscando, e que na verdade elas não estariam procurando um homem lá dentro também por questão de valores, princípios e tudo mais, mas sim por uma questão de posição social e importância religiosa, comprovando que mesmo dentro desse tipo de ambiente, as mulheres ainda não abrem mão da tão famosa hipergamia. Então, sem demora, produção, traz a segunda aí. Então, mas eu vim do meio cristão, enfim, mas dentro da hierarquia e da estrutura de uma igreja, tem alguns privilegiados. Tirar um exemplo clássico.
Um cara, um amigo meu, que era filho do pastor, ele estava desviado, não era mais da igreja, tal, né? Mas às vezes estava ali, frequentava alguma coisa, ou o pai ia buscar o pai e tal, no carro, bebê. O cara simplesmente era o garanhão, irmão. Tava tudo. Ele estava desviado, agora que o cara estava desviado. Então, assim, aí o cara que era o bonzinho ali, que era o cara que tocava instrumentozinho, tal, mas não tinha tanto destaque, tanta visibilidade, ele ficava para trás na fila. Porque o grande hype dentro de uma igreja são os caras que têm visibilidade, que é o filho do diácono, né? O cara que é o filho do maestro lá do coro, né? Os caras que estão mais à frente aí das organizações ali. Então, esses caras acabam tendo bastante influência dentro daquele meio. Então, as mulheres, elas acabam, de novo, né, se setorizando e optando sempre por uma condição de status local. Né? O mais interessante na igreja, assim, que eu acho que é triste, as nossas estruturas aqui do Brasil, é que elas tentam higienizar o processo muito mais. Então, assim, as igrejas, elas pregam muito uma condição de limpeza, tal. Mas você vê internamente que a hipocrisia é gigantesca. Então, a mesma menina que está lá, pertencente ao coro, é o que está dançando baile funk no outro final de semana, está saindo com... Não é verdade, que está saindo com fulano, com ciclano. Por exemplo, tinha uma guria da igreja que eu frequentava, que ela saía com um dos maiores traficantes aqui do bairro. Da igreja, tipo, fazia uma cortina, uma roupagem pro pai, pra mãe, de boa menina, de boa moça, saía com o traficante aqui do bairro. Até que não tem emoção pra elas na igreja, né? Não é emocionante. Não tem, exato. Não é emocionante. Só se valer pelo status, por um filho do pastor. Mas não é emocionante. Assim, entendeu? Por isso que muitas vezes, isso eu vejo muito, isso é muito comum. Eu vejo. As mulheres tentam arrumar a cara de fora da igreja. Direto. Sim, porque o cara lá é certinho demais, é bonzinho demais. É emocionante. No quarto ele Então, você viu agora, eu vi um pouco disso, também. Já viu essa onda das meninas da igreja no Instagram e no TikTok? Você já viu isso daí? Já viu esse esquema? Viram a onda agora das meninas da igreja, né? Você pode pegar pentecostal, você pode pegar cristão do Brasil, você viu? A CCB, né? A maioria dessas meninas estão hoje no Instagram e no TikTok buscando caras de fora, usando as mesmas táticas das mulheres seculares, como elas chamam as mulheres do mundo. É impressionante, é o mesmo comportamento, sabe? A diferença é que ela vai tentar converter o cara depois. Ela vai tentar converter o cara depois. Vai tentar trazer ele pra dentro da igreja. Eu não sei nem se ela é convertida. Não sei nem se ela é convertida de verdade, porque pra ser convertida de verdade, você tem que ser o sal e a luz do mundo. Concorda comigo? Tem que ser diferente, tem que ser diferencial. Não pode ficar imitando o ímpio, entendeu? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Meus caros, isso que o Silas acabou de trazer pra gente aí no Redcast, infelizmente é uma coisa que também acontece dentro das igrejas, né? E é mais um exemplo de por que mesmo dentro do ambiente religioso, os homens devem ficar espertos, eles devem ficar atentos, né? Inclusive, quando eu era mais jovem, geralmente eu passava na frente da Congregação Cristã do Brasil, e eu lembro que tinha um hino que me chamava a atenção, né? Eu não lembro exatamente qual é a letra toda, mas eu lembro que o refrão era assim, e eu acho que se encaixa perfeitamente no cenário de hoje. Vigiai e estai sempre atentos. Então, fica a dica aí para os jovens varãos, né, que estão aí na igreja, única e exclusivamente para buscar a Deus, né? E mesmo para quem não é cristão, para quem tenha outra religião, que seja budista, que seja católico e tudo mais, o conselho vale da mesma forma. Vigiai e estai sempre atentos. Por quê? Porque mesmo dentro de um ambiente onde supostamente as pessoas deveriam ter valores, princípios, caráter, todo mundo pode estar ali dentro e não seguir as regras que são impostas lá dentro. Entenderam a diferença? Então, não existe nada e absolutamente nada que impeça uma pessoa que tem más intenções, que tenha os hábitos do mundo ou que não siga os preceitos de Deus, de estar dentro da igreja. E é isso que vocês precisam ter na cabeça. Porque eu vejo hoje que muitas pessoas dizem assim, a pessoa está indo na igreja, então significa que ela é santo, que ela é santa, que ela é diferente. Não, isso é mentira.
Entendeu? Dentro da igreja existem homens que não prestam, dentro da igreja existem mulheres que não valem nada, e de novo, você tem que prestar atenção no contexto, em tudo que cerca a pessoa. Não é só o fato de ela ser da igreja que ela ganha um carimbo dizendo assim, não, esse tem alto valor, seja ela ou seja ele. Tá? Então a gente precisa literalmente acabar com esse tipo de estereótipo, não só para a gente ter uma análise um pouco mais crítica, mas também para que os homens parem de idealizar supostamente mulheres que na verdade estão na igreja com interesses mais nefastos do que inclusive aquelas que estão fora da igreja. E finalmente chegamos àquele momento. Aquele momento de filosofia de boteca, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular. A nossa famosa jantada. E a jantada de hoje é, abre aspas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, porém eu não me deixarei dominar por nenhuma. Fecha aspas. Bom, eu não podia deixar essa oportunidade de passar, né, da jantada de hoje ter a ver com a parte religiosa. Então esse trecho, na verdade, essa citação, ela foi tirada do livro Coríntios, capítulo 6, versículo 12, aí para quem é um frequente ou assíduo leitor da Bíblia. E eu achei que ela encaixa perfeitamente no episódio de hoje, né? Então, principalmente aí no quesito de questão de comportamento, né, feminino e tudo mais que foi dito, tanto na parte da questão das roupas, quanto também na parte de aspiração, né, procurando aí supostamente um homem de valor. E eu concordo bastante com essa afirmação que diz que a gente precisa ter uma noção de que, na verdade, a gente pode tudo, mas nem tudo que a gente pode convém, e nem tudo aquilo que a gente pode deve ser feito. A gente precisa ter o discernimento para saber exatamente como se vestir, quando falar, quando ficar em silêncio, entendeu? Respeitar as pessoas, certo? E principalmente tentar, na medida do possível, ser honesto, principalmente com alguma pessoa ou com algumas pessoas que têm o intuito de te ajudar ou que estão agindo com boa fé para com você. Né, aquelas pessoas que te estendem a mão, que geralmente tentam te ajudar. E geralmente as pessoas, a maioria isso dentro da igreja, elas tendem a se comportar assim quando você é novo, ou mesmo se você já está lá dentro. Elas são pessoas que geralmente tentam te ajudar, são pessoas extremamente amigáveis e tudo mais. Entretanto, existe também aquela parte assim, não é porque uma pessoa realmente está sendo completamente amigável que todas as intenções dela para com você sejam boas. Então o que eu estou dizendo é, seja respeitoso, seja educado, mas de novo, vigiai e estai atento, certo? Principalmente se é uma pessoa nova da igreja, não que ela não mereça uma chance, mas você precisa saber se realmente por tudo que ela está ali, por tudo que ela se arrependeu, e isso eu estou falando exclusivamente quando você conhece uma pessoa com o intuito de se relacionar com ela, né? E não só oi, bom dia e tudo mais. Mas você precisa saber exatamente o porquê que ela tá ali, entendeu? Se ela tá realmente se ela tá se arrependendo, se ela tá provocando uma mudança, porque é aquela coisa, ninguém muda ninguém. A pessoa, pra ter uma mudança, precisa partir dela, certo? E, pro bem ou pro mal, eu acho que é bom que a gente mantenha sempre atento. Porque se a pessoa realmente estiver arrependida, seja lá do que seja, ou ela realmente estiver ali na igreja única e exclusivamente para elevar, né, a sua parte espiritual, não vai haver problema você manter o olho clínico. Em contrapartida, se essa pessoa na verdade for uma hipócrita, se ela for uma mentirosa e na verdade ela estiver tentando te enganar ou tentando se passar por uma pessoa que na verdade ela não é, aí sim vai fazer todo sentido você ter se mantido vigilante e atento para você se afastar desse tipo de pessoa e saber identificar exatamente o que ela está querendo e qual o motivo que ela está querendo. E tenham sempre em mente, o inferno sempre está cheio de boas intenções. E antes de encerrarmos
aí, vários lembretes. Não se esqueça de acompanhar o conteúdo do canal pelo Google Podcasts, pelo Amazon Music e principalmente pelo Spotify e pelo Instagram, tá? Sendo que pelo Instagram vocês podem entrar em contato comigo através do direct e tudo mais. E se ainda for necessário uma abordagem mais longa e mais profunda, vocês podem também entrar em contato comigo através do e-mail, que é contragolpecotidiano@gmail.com, mandar algum relato, alguma dúvida, alguma análise, ou mesmo se eu conseguir ajudar vocês, mesmo que seja num desabafo ou algo do tipo, tá bom? Não se esqueça também, principalmente de no Spotify, ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá bom? Um abraço e até a próxima.